demais. Eu adoro. Pessoal mais velho, leva muita crendice pro consultório? Leva. Ai, tem aqueles que... eu já lembro até na faculdade, assim, de paciente que estava com dor de dente, estava com um algodão cheio de álcool lá, porque acreditava que aquilo ali passava dor. Cachaça. Uma cachaçinha? Podia ser uma cachaça. Né? Eu já vi uma caixa, bota uma cachaçinha que passa dor. Tu vê que tem bastante coisa, assim, por exemplo, tipo, até esses dias eu até fiz uma postagem no meu Instagram. Passar sal na afta, umas coisas assim, sabe? Tem bastante diferença. Nada funciona? Não funciona. Sal na afta não funciona. Não adianta. Não. O sal... Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. A minha convidada de hoje é dentista e olha, especialista em DTM, que eu não faço ideia do que é, mas eu sei que você já ouviu essa expressão. Doutora Fernanda Bloss Borges, tudo bem, doutora? Tudo bem. Que prazer lhe receber. Prazer é o meu. Quanto tempo já de dentista? Dentista, de profissão? 2012, 8 anos. Tá, mas você vem de uma família de dentistas. Seu pai é dentista? Meu pai é dentista. Já é clássico, então. Na verdade, eu sempre quis odonto. Tive um período ali com dúvida em fazer arquitetura, mas aí já... Tudo a ver também. Arquitetura e odonto exatamente. Caminham juntas. Porque eu gosto um pouquinho de exatas também. Ia bem em matemática no colégio. Mas, enfim, sempre quis... Mas não foi por influência do meu pai, não sei, não foi assim, ele nunca me... A minha mãe é médica, então nenhum dos dois nunca quiseram me puxar. Nenhum puxou para um lado, não, assim, né? Não, foi espontâneo meu mesmo. Deixou? Mas ele te levava para o consultório de vez em quando? Sim, eu saía do colégio e ia lá, né? Teve uma... Usei aparelho quando era adolescente, também me interessava por isso, né? É ele que colocou, imagina ou não? Não, pior que não. Não, porque ele não faz essa área, né? Mas ele é mais focado em prótese, implante. Mas desde aquela época já eu achava legal, assim, achava interessante. Mas daí você foi estudar em Pelotas, odontologia? Pelotas, isso. E se formou e ficou por lá? Fiquei por lá. Fui por vontade deles, porque meus pais, os dois, minha mãe e meu pai se formaram em Pelotas, estudaram lá, minha mãe em medicina e ele em odonto. E eu nem cogitava fazer vestibular para lá, achava muito longe, né? No fim, acabei fazendo despretensiosamente, passei. Passou. E aí me obriguei, porque era federal e era, na época, o vestibular um dos únicos que tinha no meio do ano. Geralmente é só no fim do ano, né? Então, esse como foi no meio do ano... Ainda já começava no meio do ano mesmo também? Já começava, foi em setembro que a gente começou. Já foi para aula? Já fomos para aula. Quanto tempo para a formação de dentista? 6 anos. E aí? 6 anos. 6 anos já sai habilitado. 2007 a 2012, 5 anos, desculpa. Tá. Mas daí já sai habilitado, já pode judiar das pessoas. Já sai habilitado. Pode botar na cadeira e aí fazer miséria. Isso, é. Quando é que vocês começam a judiar dos pacientes? Na faculdade? Na faculdade. As cobaias vêm quando ali? Então, acho que foi no primeiro ano, segundo ano a gente já começa, a gente chama de... na parte de patologia, mas é só exame clínico. Usava uma espátulazinha de madeira, abria a boca, olhar. Era mais olhar, assim, não tinha muito mexer na boca. Mexer na boca, acho que foi lá pelo 3º ano, mais ou menos, quarto ano. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Pessoal o quê? Voluntário que vai pra... É que, na verdade, a gente atendia pelo SUS. Então, as pessoas, quando não conseguiam consulta no posto de saúde, acabavam indo lá na universidade. Iam na universidade? Isso. É tudo pelo SUS. Tinha as fichas do SUS como se fosse um atendimento de UBS. Mas aí elas iam lá porque ali muita gente preferia ali, porque achava, né? Claro, tem os professores, né? Mas o atendimento bem... Era até mais, eu imagino que era até mais metódico, né? Isso. Bastante gente opinando, bastante... os professores que estavam na clínica, sempre no mínimo eram 3. Eu acho bacana, discutiam caso. Você com a boca aberta ali, 3 pessoas te analisando, é isso? Bem isso. Batendo, bem faz isso, não faz isso, você vai... Mas todos que iam gostavam muito de ir, assim... queriam ser atendidos lá, não se fosse uma coisa assim meio sem opção, gostavam de... Errou muito na faculdade? Como é que é? Você tem que errar muito para se tornar um bom profissional? Na verdade, assim, não vou te dizer errar, mas eu lembro, assim, de sentir muita dúvida. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de arriscar, não sou arriscada. Eu gosto de ir mais com cautela, eu peco pelo menos, sabe? Então eu lembro de sentir muita dúvida, estuda muito... Pergunta para os professores e aí assim a gente ia... Qual o procedimento mais complexo para ser aprendido, Fernanda? Olha, deixa eu pensar assim, na minha opinião, tá? Porque são várias áreas, cada um com a sua área, né?
Mas eu achava muito complicada a parte de prótese, fazer preparo do dente para botar as jaquetas que falam, né? A jaqueta qual é? Os pinos? Até essa de porcelana, que bota pino, bota a coroa, né, que eles chamam. Eu achava tudo isso muito complexo, muito tem que ser invasivo. muito minucioso, sabe? E a minha área, que é a ortodontia e a DTM, é uma área que eu gosto mais, acho mais tranquila de fazer. Tem algum professor, alguma matéria que te ensina a mentir? Porque todo dentista você vai lá e fala assim, fica tranquilo que não vai doer nada, é só uma picadinha. Como é que é? Eles têm uma cadeira lá? Tem. Como mentir com o paciente? Na verdade, é uma cadeira de psicologia pra gente se dar, saber lidar com o ser humano, né, no caso. Tá, quando eu pego, por exemplo, um enfermeiro, uma enfermeira, muitos me falam, né, que vem marmanjo, que na hora que vê a agulha, desmancha. Tem bastante. Também no consultório do dentista isso é normal? Tem, mas tu sabe que eu vejo que tem muitas crenças, sabe? Eu acho que também vem de experiências ruins. Eu já tive paciente adulto e dizia pra mim, olha, eu tô muito nervoso, a minha mão tá suando, mas eu confio em ti, pode fazer. E tu via que aquilo ali não era, como é que eu vou te dizer, a pessoa parecia um trauma mesmo. E assim, tem experiências que me contam, até esses dias eu atendi uma menina que ela teve uma experiência muito ruim com o dentista, que segundo ela a anestesia não pegou e ela sentiu muita dor. Então aquilo ali vai acompanhar ela por bastante tempo. Então eu acho que isso aqui traz muito esse terror, sabe? São más experiências e também alguém compartilhar contigo uma experiência ruim. Então fica esse negócio como se o dentista fosse uma coisa muito ruim. Não, mas não é? Não. Dentista é bom? É muito bom. Eu adoro. O pessoal mais velho leva muita crendice pro consultório? Leva. Ai, tem aqueles que... eu já lembro até na faculdade, assim, de paciente que estava com dor de dente, estava com um algodão cheio de álcool lá, porque acreditava que aquilo ali passava dor. Foi uma cachaçinha? Podia ser uma cachaça. Né? Eu já vi botar uma cachaçinha que passa dor. Tu vê que tem bastante coisa, assim, por exemplo, tipo, até esses dias eu até fiz uma postagem no meu Instagram, passar sal na afta, umas coisas assim, sabe? Tem bastante diferença. Nada funciona? Não funciona, sal na afta não funciona. Não adianta? Não. O sal ele ainda vai piorar, na verdade... Maisena para clarear o dente? Não vem com essa, nem carvão ativado, pelo amor de Deus. Eu já vi isso, eu já vi o pessoal falar, escovar o dente com maisena. Com cúrcuma, tu já ouviu falar? Não, com cúrcuma não. Também para clarear o dente? Não diz para clarear, mas diz que seria um bom veículo para escovação, e na verdade não é, né? O ideal é uma pasta que tenha flúor, e que não seja muito abrasiva, que a gente chama, que não seja muito áspera, sabe? Aquelas pastas que quando tu morde, tu sente umas pedrinhas. Aquelas não são legais? Não é legal usar. Eu me lembro que tinha uma que tinha sal numa pasta de dente. Não vou Sal? falar a marca. Era cloreto de sódio e tal, né? Sim. Mas ela era áspera, eu adorava aquilo. É porque o que dá? Dá uma falsa impressão que tu tá escovando melhor os dentes, né? Que alisa o dente. Só que o uso contínuo dessas pastas acabam agredindo o teu esmalte, ainda mais que tu pode usar uma escova muito dura, com muita força, então isso no longo prazo pode... Por isso que elas sumiram essas pastas, né? Meio que sumiu mas do mercado, só que agora elas estão como pastas clareadoras. São essas whitening, sabe? Que tem muito, assim. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem pacientes que já têm a estrutura do esmalte, que é o que recobre o dente, né? Mais fina, então aquilo ali acaba sendo agressivo num uso contínuo, digamos Fernanda, assim. Não existe milagre, né? Não, milagre eu sou publicitário, eu sei... Todo mundo vai em busca do milagre, mas infelizmente... Quer clarear o dente uma semana. Existem recursos que a gente consegue, por exemplo, existe o clareamento de consultório, que ele acaba sendo um pouco mais rápido, porque ele é um gel mais intenso, mas a gente só consegue fazer a aplicação dentro do consultório. Agora que está na moda, que a gente vê muita propaganda de blogueiros fazendo de carvão ativado ele é um abrasivo, ele acaba tendo esse mesmo efeito do que as pastas clareadoras. Ele até pode tirar uma manchinha ali de café que está ali, superficial, que tu pode tirar numa limpeza frequente com um dentista, né? Frequente, eu digo, de 6 em 6 meses. Não é de 6 em 6 anos. 6 em 6 meses. O ideal é 6 em 6 meses, tá?
Mas que a longo prazo também pode. Já tem casos de paciente que agrediu a gengiva, que fez lesão na gengiva por causa desse carvão ativado. Então, ele não mexe na cor do dente, ele tira manchinhas superficiais, só que o uso prolongado disso pode prejudicar a estrutura. Vai corroer o dente, né? Isso, o esmalte. Grosseiramente falando vai é corroer isso. O esmalte, grosseiramente falando é mais ou menos isso. Tá, que deve ser uma camada muito fina. Muito fina, só que isso pode acabar dando sensibilidade, o dente fica mais opaco, então tem essas consequências. As pastas de dente para sensibilidade são boas? São boas porque elas não têm muito abrasivo. Tanto é que ela não faz nem muita espuma. Tem paciente que relata que não gosta muito, parece que não escova, parece que... Mas elas porque são ela melhores? É bem lisa. Elas são melhores que as outras? Não te digo que elas são melhores, elas têm as suas indicações, né? Dependendo do paciente. Tem umas que prometem assim um bloqueio ali dos túbulos, que a gente tem uns túbulos... seria tipo a porosidade do dente que causa sensibilidade, então ela bloqueia um pouco aquilo, melhora a tua sensibilidade, fica menos sensível, então são muito boas. Indico para vários pacientes. É muito boa essa entrevista. A gente já volta e fala mais um pouquinho disso na volta, pode ser? Eu tenho o prazer de receber ela, Fernanda Bloss Borges, dentista, num papo muito sensível aqui. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta. Estamos também na Unisul TV para Tubarão, canal 4, 26 Laguna e no 22 da TV a cabo. Se você está em Orleans e toda a região, pode curtir o Humanos Talk Show nas ondas da Rádio Guarujá M960. Muito obrigado pela sua audiência. Perdeu o Humanos Talk Show? Fácil, não se desespere. YouTube ou Spotify, você curte todos os programas completinhos, inclusive este com ela, com a dentista, a doutora Fernanda Bloss Borges. Doutora, tem uma especialidade que eu fiquei curioso no seu currículo, DTM. Eu já ouvi muito falar sobre isso. Eu sei que tem a ver com dor, é isso? Tem a ver com dor. A sigla DTM é disfunção temporomandibular, porque a nossa articulação, a ATM, que é a articulação temporomandibular, que seria a nossa mandíbula, o único osso móvel do crânio é a mandíbula. Aonde ela se articula no crânio é no osso temporal, então temporomandibular. Esse aqui assim? Isso aqui, ó. Tá. Aqui onde a gente abre a boca. E essa especialidade, ela também seria DTM e dor orofacial. Então a gente tem o foco em tratar, diagnosticar dores, não só da ATM, mas dores faciais. A dor no carrinho, famosa, é isso? Famosa dor no chega carrinho. lá, doutor, eu tô com dor no carrinho. Isso aí. Tá, mas ela vem da onde? Por exemplo, eu já tive isso quando eu masquei muito chicletes, eu me lembro. Exatamente. Quando eu era adolescente, adorava chicletes e às vezes... O mascar chiclete, ele é considerado um hábito parafuncional, que a gente chama. Ele é um mau hábito, tá? Não pode? O mascar chicletes, tu vai estar, digamos assim, sobrecarregando a tua musculatura, porque tu vai estar ali mastigando. A gente, digamos assim, a nossa máquina foi feita para mastigar ali em média umas 3 vezes por dia os alimentos. Então, se tu tá mastigando... A sua, né? A minha foi umas 10 vezes por dia. E aí, o que acontece? O chiclete, até porque o chiclete ele vai ficando mais durinho, né? Quando a gente vai mastigando, ele vai ficando mais durinho. A gente vai cada vez fazendo mais força para mastigar aquele chiclete. Então, aquilo acaba cansando a musculatura. E aí, fica bastante dolorido. O mascar chiclete... Tá, mas isso é uma das causas, né? Uma das milhões de causas. Na verdade, toda a DTM ela é multifatorial. Um dos fatores muito importantes é a questão psicossocial, né? Porque, na verdade, assim, toda a área da odontologia não é só cuidar de dente, né? A gente tem que focar no todo do paciente, como é que ele vive, o que ele faz, como é que é os hábitos dele. Principalmente os hábitos de vida, né? Principalmente os hábitos. Se ele faz exercício, se ele se cuida, se ele alonga, se ele relaxa, se ele tira um tempo do dia dele para... que agora eu até estou lendo bastante. Ontem eu dei uma lida num artigo que estava falando sobre o aumento do bruxismo com a pandemia. O bruxismo é o ranger de dentes, é isso? É o ranger de dentes, ou apertar, tá? E aumentou também o bruxismo de vigília, que eles chamam, que é durante o dia.
Então, tu tá agora em home office ou tá tenso por causa de toda a situação, tá apertando e tá constantemente tenso. E então, você não nota, e não né? é só os dentes, tu acaba tensionando costas, cervical. Então, é importante tirar um tempo para relaxar. Aí, então, nesse artigo dizia que era muito importante também introduzir meditação e o mindfulness, que seria te trazer para o momento presente, né? Tu respirar, se desconectar do futuro, das preocupações. Das preocupações, exatamente, porque é isso que acaba deixando a gente tenso. E aí reflete muito na nossa articulação, essa questão de apertar demais. Aí, às vezes, trinca dente, começa uma retração da gengiva, sensibilidade, daqui a pouco dá um deslocamento de disco. Tá, alguém já chegou lá com um problema, com alguma coisa muito engraçada com a causa? Com a causa? Olha... Já tive paciente que chegou lá deslocado porque eu não lembro se era primo, era um pequeno, deu uma cabeçada e aí... Desloca mesmo? E desloca. Tá, aí, no caso, a causa é um trauma, né? Como é que você bota no lugar? Tem que botar no lugar? Tem técnicas de botar no lugar, conforme a gente manipula. De manipulação? Exatamente. Não deve doer nada, deve ser bem tranquilo, imagina. Na verdade, é desconfortável, eu não diria dor. O paciente, geralmente, a não ser que ele esteja muito tempo ali deslocado, né? Mas se não, se fica é meio torto mesmo, rápido, assim, a boca torta. Ou aberta, né? Às vezes fica aberto, às vezes fica travado, não consegue abrir. Meu pai falou que tinha um amigo dele que caía. Que daí tá travado, aberto. Não, e caía, não era um negócio... Daí a gente tem que manipular para colocar no lugar. Para encaixar tem de toda novo uma técnica para fazer isso, né? Tá, fora isso, imagino que a DTM tenha muitas outras causas. Tem muitas outras causas, mas assim, o principal seria o mau hábito. Tem essa questão do chiclete, tem a questão de apoiar a mão, tá forçando a tua mandíbula, né? Comer maçã, eu já comi maçã e fiquei com dor. Pode ser também. Na verdade, a maçã, por ser mais consistente, ou talvez com casca ali, né, mais difícil, mas a causa deve ter vindo antes, já estava apertando os dentes. Ali só foi roer unha, roer caneta, que enrói lábio, morde o canto da boca, né? Que acaba, tudo que tu vai forçar a tua mandíbula, como ela é um osso móvel, né, então pode causar uma DTM. Tá, e muitas dessas causas têm solução fácil ou não? Eu não diria assim... O bruxismo, por exemplo, não é algo tão simples de resolver. Não é muito simples, não é. E justamente por isso, porque é multifatorial. Às vezes a gente tem que entrar com um tratamento multidisciplinar. Entra psiquiatra, entra às vezes psicólogo, fisioterapeuta. Às vezes tem casos raros, às vezes é cirúrgico. Tudo para melhorar. Mas assim, o principal objetivo é melhorar a tua qualidade de vida. Às vezes por isso que eu digo que a gente tem que olhar o paciente como um todo. Como é que é a vida dele, com o que ele trabalha, quais são os costumes que ele tem, o que a gente pode melhorar para aumentar a qualidade de vida dele, seja nos seus hábitos, ou a minha parte assim, de dentista, colocar às vezes uma placa para estabilizar. Tem medicações também, aí é muito complexo porque é muito individualizado. Cada pessoa que aqui tem, vamos supor, tu tem bruxismo e fulano tem bruxismo, mas as causas não são as mesmas, a rotina não é a mesma, então o tratamento sempre vai ser diferente, né? E as pessoas hoje acham muito que é só botar uma plaquinha que tá tudo ótimo. Tudo resolvido. Inclusive, esses dias estava vendo no Instagram da vida uma publicidade de uma placa de silicone que tu coloca na água quente e que vai usar como tratamento de bruxismo. Essas placas são totalmente abominadas, são totalmente contraindicadas, porque placas macias, elas vão atuar como chiclete. Quem aperta os dentes, tem o costume de apertar os dentes, vai gostar daquilo ali. Vai adorar. Vai adorar. E tem muito dentista que coloca a plaquinha de silicone. Existe uma plaquinha de silicone, faz uma plaquinha um pouquinho mais grossa de silicone, mas também não é indicado para esse tipo de paciente, porque ele vai gostar daquilo ali e vai apertar mais. Vai apertar mais ainda. Vai proteger o dente, não vai quebrar o dente, mas ele vai acabar... Vai resolver um problema ou não vai resolver outro? Não vai resolver o todo, digamos assim. Não vai lá na causa, Tá, e os números de atendimento aumentaram ou diminuíram durante a pandemia? Olha só que engraçado, tá? Eu trabalho com ortodontia, que seria aparelho, e trabalho com DTM. Então, quando começou a pandemia, começou a mudar a procura. Antes me procuravam mais para colocar aparelho. Tá.
E agora começaram a me procurar mais pela DTM. Porque, e assim, e a maioria dos que me procuram, isso é uma estatística minha, tá? Dos pacientes que me procuram, quase todo mundo é tensional. É musculatura, é ansiedade, maus hábitos também, tá lá em casa no computador, ou não tá trabalhando de casa, tá mal posicionado. Deixa eu ver uma aqui. Sempre bem importante se manter com postura, por exemplo, se trabalha no computador, parar um pouquinho, alongar bastante, né? Relaxar, uma bolsinha de água quente também, às vezes está num lugar mais tensionado, massagear também, tudo ajuda. Tudo isso ajuda. Tá, doutora, vai. Então chama o pessoal para o consultório, para quem tem DTM ou quer colocar aparelho também, né? Ou quer colocar aparelho. Um dos dois. Pode me procurar. Onde é que ele acha? É ali no centro profissional, na frente do Milênio. Tá, aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma. Fácil. Bem fácil, ali do lado do Hospital São José. Como é que é o nome do consultório? Na verdade está no nome meu e do meu pai. Tá. Aí agora a gente vai colocar como FB Odontologia, porque o nome dele é Fernando Borges e o meu Fernanda Borges. Então tá fácil. Ficou fácil. Doutora, obrigado pela presença. Muito tem Instagram? Tenho. Qual é? Chama lá pra Fernanda câmera. Bloss Borges, bem fácil. Fernanda Bloss, B-L-O-S. Isso, Borges. Fernanda Bloss Borges. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, cuidando ou não dos dentes, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.